Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer então os profiles da temporada de 1985, o que tem de melhor nos bastidores aí, né, dessas entrevistas envolvendo os pilotos do campeonato, os pilotos principais, obviamente, né? E eu já quero começar com Keck Rosberg, que essa entrevista dele com Mike Dodson é muito reveladora, mas é muito mesmo. E é um texto que eu estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, a tradução e transformando ele em vídeo, porque ele explica a cisão, ele explica por que o Keck sai da Williams. Então ele é um texto muito importante. Só para vocês terem noção, essa entrevista ela foi feita no GP da Áustria de 1985, ou seja, o motor Honda ele melhora mais ou menos no meio de junho, aonde a Honda traz o motor que seria a base, como eu disse a vocês já em vídeos anteriores do canal, para 1986 e 1987. E isso poderia, né, na cabeça das pessoas, dar a impressão de que o Rosberg fez uma má troca indo para a McLaren, né? Ele poderia ter ficado. O problema dessa história é que, e aí a gente descobre isso nesse texto, é que o Rosberg já sairia da equipe de qualquer maneira. A relação entre o Rosberg e o Frank Williams ficou muito afetada a partir do inverno de 1984 para 1985. A questão é que havia uma discordância entre Frank Williams, Patrick Head e a engenharia da Williams versus Keck Rosberg. O Keck Rosberg dizia que o carro era macio demais, que o carro precisava ganhar rigidez, né? Por outro lado, a engenharia da Williams, né, e todo mundo envolvido dizia que não, que o problema é que o motor Honda tinha um turbo lag muito grande e a potência era entregue de forma abrupta, o que tornava o carro muito complicado de guiar. Ou seja, não era excesso de inércia o problema, né? Por uma transferência de carga muito lenta e você está deslocando muita massa. Não era esse o problema. Na visão da Williams, é bom deixar claro. Na visão da Williams, faltava potência e faltava também uma potência sendo entregue de maneira mais gradual. Esses eram os problemas. E aí, né, a falta da potência faz você usar menos downforce. E você usando menos downforce, você enrijece menos o carro. Então, é mais ou menos essa a explicação aí da Williams para o problema. Isso gerou uma divergência muito grande e para piorar as coisas, o FW10 estava atrasado no seu cronograma de desenvolvimento, segundo Mike Dodson. E ele descobre isso em conversa com o Keck Rosberg. E aí, ele diz, inclusive, que o Keck Rosberg ficou extremamente decepcionado com a postura do seu novo companheiro de equipe, o inglês Nigel Mansell. Porque, segundo Rosberg, o Mansell agiu com certa indiferença com relação ao atraso do carro novo, né? Para ele tanto fazia. Só que aí, pessoal, eu queria contextualizar também a situação do Mansell. Não é defendendo o Mansell. A questão é que o Mansell não era o Piquet, o Mansell não era o Lauda, o Mansell não era o Rosberg, pilotos que estavam no grid no início de 1985 com um título mundial nas mãos. O Mansell não era nada disso, o Mansell não tinha nem ganho uma corrida ainda. Ou seja, o Mansell até outubro de 1984, nem contrato ele tinha. Ele tinha, já falei isso várias vezes aqui no canal, ele tinha um contrato de gaveta que o Jack Oliver da Arrows deu a ele desde Mônaco. Depois das entrevistas do Peter Warr, né, onde o Peter Warr inclusive chega ao nível da baixaria extrema, e aí ficou claro na cabeça do Jack Oliver que o Mansell não ia ser mantido para 1985. Então ele correu e deu um contrato de gaveta para o Nigel Mansell, bastava o Mansell assinar. O Mansell ficou esperando para ver se alguma coisa pintava e pintou a Williams no final do ano, porém a Williams estava investigando outros pilotos, inclusive Derek Warwick, né? Eu já contei isso, e a multa do Derek Warwick era terrível. Então não tinha como, o Derek Warwick estava preso à Renault. E aí, né, o Frank, sem opções, acaba assinando então com o Nigel Mansell. Segundo Patrick Head, em 2020, na Motorsport Magazine, o Patrick Head conta inclusive que o Mansell pressionou o Frank Williams, ameaçando se aposentar se o Frank não assinasse com ele. A situação do Mansell era muito difícil. E é aí que eu quero chegar. Como o Mansell, diante de todo esse contexto que eu estou dizendo para vocês, ia ter moral
para chegar na Williams e cobrar o desenvolvimento do FW10 para que ele entrasse no cronograma correto. É muito importante deixar isso claro, porque senão fica dando uma impressão de covardia do Nigel Mansell. O Mansell não era o Rosberg. Qualquer piloto que sentasse ali para ser o número 2 não ia se queixar do carro estar atrasado. Então eu não achei muito justa essa crítica do Keke Rosberg ao Nigel Mansell, mas ele fez, então como ele fez eu trouxe a vocês. E aí da parte do Frank, a coisa já estava decidida desde o final de 1984. O Frank deixa muito claro, a gente não queria que ele saísse, mas aconteceu, a relação estava num nível que não dava mais. E ele ainda tinha mais um ano de contrato, nós nos reunimos e decidimos. Vamos fazer a coisa de maneira profissional, esquecer as cicatrizes do pessoal, né, dos problemas que eles tiveram, e vamos terminar esse ano seguinte da melhor forma possível, de maneira profissional. Esse foi o acordo. E aí, o carro Williams melhorando muito, o Frank inclusive diz, né, nessa entrevista que, na visão dele, temos muito potencial para o ano que vem, ele se refere a 1986, mas ele diz, o piloto não quer ficar, não vai ficar. Ou seja, o Mike Dodson pega e diz que a questão foi unilateral. O Rosberg não queria ficar, não tinha mais clima para ficar. Provavelmente os aborrecimentos dele com o time foram muito grandes. E a facada final dessa relação do Keke Rosberg com o Frank Williams aconteceu ali no primeiro semestre de 1985, quando, segundo Mike Dodson, o Frank Williams deixou o Peter Collins ir embora da Williams, simplesmente ir. Ele tinha contrato. Deixou ele embora para integrar o corpo técnico da Toleman, que na verdade já era Benetton. O Luciano Benetton já tinha comprado o time. Ele pega o Peter Collins da Williams para ser o team manager da Toleman no lugar do Alex Hawkins, que era um homem ali forte do Ted Toleman, o homem que gerenciava tudo dos negócios do Ted Toleman. Então ele tira o Hawkins, o Luciano Benetton, e coloca o Peter Collins, e isso gera a ira do Keke Rosberg, porque, segundo Mike Dodson, o Keke Rosberg não morava na Inglaterra, ele morava em Ibiza, eu já contei isso para vocês aqui no canal, então ele estava muito longe da fábrica, muito longe do que acontecia, muito longe da política do time. O Peter Collins era o cara que mantinha o Rosberg informado de tudo, sabendo de tudo, era um amigo próximo do Keke Rosberg. E a coisa chega a um ponto tal que em Nürburgring o Keke Rosberg pega o Jonathan Williams, sim, que o Dodson diz na tela aí, vocês estão vendo o texto, que tinha 7 anos de idade, mas na verdade existe um erro aí, tá bom, pessoal? O Jonathan Williams em 1985 ele já tinha 10 anos de idade. E aí o Keke Rosberg pega para o Jonathan Williams e diz que o Peter Collins era o melhor team manager que o Frank já teve. E aí ele pega para o Jonathan e diz que não consegue imaginar por que o Frank deixou o Peter Collins ir embora. Enfim, o Rosberg gostava muito do Peter Collins e foi uma facada aí para ele perder esse membro da equipe, era muito importante para ele. Complicado, não tem nem o que dizer. A relação já estava no buraco total, por isso o piloto vai embora, ok, pessoal? O último ponto aí importante desse desligamento de Rosberg e Williams foi a saída do Jacques Laffite no final de 1984, que, pela falta de diálogo, ficou interpretado como uma certa ingratidão da Williams com o Jacques Laffite. O Rosberg entendeu dessa forma. E o que o Rosberg também não gosta dessa história é que ele não foi consultado sobre quem viria para o lugar do Jacques Laffite. E veio o Nigel Mansell, que na opinião do Mike Dodson, ele interpretando ali o Rosberg, nitidamente o Rosberg via como se o Mansell não fosse merecedor daquele assento, pelo que ele tinha feito na Fórmula 1 até então. E uma curiosidade que essa entrevista me sanou, e vários de vocês podem ter também essa curiosidade, é por que o Rosberg estreia tão tarde na categoria, já com idade. E a resposta é muito simples. O Rosberg era visto já nas revistas como um grande talento desde 1975, que a gente já tem ele na Autosport Magazine, ou seja, matérias de pé de página, óbvio, era um piloto iniciante, mas já se ouve falar dele. Desde 1975, por que ele estreia tão tarde na Fórmula 1? Por que ele deu tanta volta por aí, inclusive correndo nos Estados Unidos? O Rosberg correu de tudo que vocês imaginarem, até finalmente chegar na Fórmula 1. E a resposta para isso é muito simples. Ele chega para o Mike Dodson e diz: eu entendia desde muito cedo
que eu era um piloto profissional. Ou seja, ele não correria de maneira nenhuma se não fosse pago para isso. O Rosberg não era aquele tipo de piloto clássico de início de carreira, né, que paga para correr, que levanta dinheiro com patrocínios e compra um assento num time para disputar uma fórmula de base. Ele não fez isso de maneira nenhuma. Ele corria por qualquer coisa ou categoria ou o que fosse que pagasse para que ele corresse. Ele era um profissional, ele vivia do automobilismo. E ele sabia também que ele vinha de uma praça que, vamos dizer assim, não era tão atrativa para patrocinadores. Ele inclusive ainda diz a importância do Ronnie Peterson nesse sentido, porque o Ronnie meio que incentiva, meio que sem querer, obviamente, o fenômeno do Ronnie Peterson na Europa e no automobilismo e na Fórmula 1, enfim, isso incentiva para que vários jovens comecem a praticar o kart, comecem a ter interesse pelo automobilismo, né? Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil também quando o Emerson vai para a Europa, ou quando o Guga começa a ter bom desempenho no tênis, enfim, isso acontece muito também no Brasil. Você cria um fenômeno esportivo ali num determinado momento e todo mundo começa a se dedicar ao esporte, vamos dizer assim. E é o que aconteceu. Só que até isso atingir, né, todo o meio do marketing esportivo, empresas se interessarem em dar apoio, enfim, isso demora muito. E ele não tinha esse tempo. Então, ele tinha de sobreviver. Então, quem pagasse para ele correr, ele corria. Quando aconteceu de times de Fórmula 1 manifestarem interesse por ele, querendo pagá-lo para correr, ele finalmente chega na Fórmula 1. Mas, do contrário, ele não iria. Talvez por isso a crítica dura que ele faz a essa nova Fórmula 1, quando na Autosport Magazine, né, ele tratou do caso Stefan Johansson, onde ele faz críticas ali, né, de maneira meio irônica, né, à contratação do Stefan Johansson pela Ferrari, né? Então, enfim, que ele questiona o fato do mérito, ou seja, pilotos estarem conseguindo vaga em grandes times, enfim, em grande colocação na categoria sem ter mérito para isso. Inclusive, sobre esse assunto, para finalizar de vez Keck e Rosberg, o Mike Dodson diz que esse era um dos motivos dele ser contra a vinda do Nigel Mansell, que na opinião, né, do Keck e Rosberg, o Mansell ainda não tinha currículo para correr na Williams, ele não tinha feito o necessário para correr na Williams e estava conseguindo essa oportunidade, ele não era merecedor daquele assento. Esse é o ponto. Ok, pessoal? Mas, né, sobre esse assunto, o Rosberg diz que não cabia a ele dar conselhos ao Mansell ou qualquer coisa do tipo, e nem ao Mansell e nem a ninguém. Ele não estava ali para ser coaching de ninguém. E isso é meio que o perfil do Keck Rosberg, porque isso marca, isso cria uma cicatriz tão forte nele que molda a sua personalidade, na minha opinião, transformando ele meio que no Kimi Raikkonen dos anos 80. No sentido de nunca sorrir muito, nunca comemorar muito, sempre ver o copo meio vazio. E ele explica isso. Ele diz, né, que lutou muito pelo sucesso e quando o sucesso chegou, né, ele não curte o sucesso. O sucesso que ele diz é no sentido de chegar à categoria máxima do automobilismo num dos melhores carros dessa categoria, podendo lutar por vitórias, títulos mundiais, enfim. E ele diz que o problema é que na Fórmula 1 tudo pode dar errado a qualquer momento, então você acaba sempre vendo o copo meio vazio. Você não curte isso, né? No sentido de que não há o vislumbre pelo bom momento. É sempre aquela sensação de que você está obcecado pelo trabalho para que o mau momento não venha. Você tenta evitar ao máximo o mau momento, ou se ele chegar, você tenta ao máximo sair dele, né? Porque quando as coisas começam a dar errado, há um medo constante de que tudo acabe de uma maneira assim, de uma hora para outra. É mais ou menos isso que ele explica. E sobre isso ele diz: tive vários amigos que foram muito prejudicados nas suas carreiras pela falta de oportunidade. Tiveram o seu talento desperdiçado. Ele usa exatamente essa expressão e aí é incrível porque ele se refere a Chico Serra. Era um piloto que era subestimado no grid, mas as pessoas não deram a ele oportunidade, né? O seu talento foi desperdiçado. Assim como aconteceu com ele, aconteceu com vários. E na Fórmula 1 é assim. Às vezes chega o mau momento e acabou. Ninguém mais quer você e você acabou para o esporte. Então
que ele sempre tinha de olhar para o copo meio vazio, nunca meio cheio. Essa era mais ou menos a ideia com que ele via a categoria. Sobre o filho Nico Rosberg, que tinha acabado de nascer, o Mike Dodson pergunta os planos dele para o Nico Rosberg. Olha que loucura, eu vou terminar aqui com Rosberg com essa frase. Ele diz que o sonho dele era montar uma dupla com o filho para jogar o circuito mundial de tênis depois que o filho já fosse famoso no esporte e tivesse ganho pelo menos $1 milhão. O filho foi campeão mundial de Fórmula 1, inclusive teve mais vitórias que o pai, né? Quem diria? Bom, pessoal, e vamos falar agora do Nelson, que teve também um profile muito bacana do Mike Dodson. Eles, inclusive, no futuro se tornariam grandes amigos e o Dodson, inclusive, faria a biografia mais completa do Nelson Piquet até hoje já feita, né? E o Mike Dodson é muito sincero e diz que o Nelson tinha muito pouca experiência na Fórmula 1 ali nos anos 70, no final dos anos 70, e mesmo assim ele conseguiu uma vaga na Brabham para ser o segundo piloto. E tudo levava a crer na imprensa e entre todo mundo que o Nelson ficaria muito tempo nessa condição de segundo piloto do Niki Lauda. Porém, né, ele diz que em menos de um ano a coisa virou completamente, o Niki Lauda abandona a Brabham e o Nelson acaba com o seu talento e a sua performance frente ao Niki Lauda, se tornando o primeiro piloto absolutamente legítimo, né? Ou seja, não fazendo com que a Brabham procurasse outro primeiro piloto, né? Ela deu ao Nelson essa condição porque ele conquistou isso. Então o Dodson deixa isso muito claro, e o próprio Bernie Ecclestone, em entrevista ao Autocorse, em entrevista com Maurice Hamilton, o Bernie Ecclestone lá na época inclusive diz também que o Lauda sai sim do time porque estava tomando tempo do Nelson, né? Então, enfim. E aí ele diz que o casamento foi perfeito, que você tinha um dos projetistas mais radicais da Fórmula 1, né, que era o Gordon Murray, que mudava tudo de um ano para o outro e era muito criativo, muito inventivo, muito inovador. E por outro lado você tinha um piloto com grandes capacidades técnicas, que era, na opinião do Dodson, já naquela época o melhor test driver da Fórmula 1, né, o piloto que mais conseguia extrair informações e passar isso, né, e o piloto mais dedicado nesse sentido de todo o grid. Então era um casamento perfeito e que rendeu 2 títulos mundiais e muitas vitórias. Porém, ele diz que para o Nelson, com todos esses predicados e toda essa história de relação com a Brabham e com as pessoas ali de dentro, ele diz que para o Nelson ter saído é porque a coisa não estava nada boa e ele devia estar bem insatisfeito. Ou seja, ele cria todo esse disclaimer para começar então a matéria. E aí o Mike Dodson confirma que o setor de inteligência, ele chama assim, do Bernie Ecclestone falhou e ele só descobriu que o Nelson assinou com o Williams lá em Monza, também confirmando a informação que eu já dei a vocês aqui no canal, né? Só que por outras fontes, mas é a mesma informação. E aí o Dodson diz, se o Lauda, o Prost ou o Rosberg ganham muito mais e trabalham muito menos, por que isso acontece? E aí o Nelson diz ali ao Dodson que sai pela questão financeira, né? Então é complicado, pessoal. Ele chega e diz, olha, o que eu fiz de quilometragem daria para correr 75 GPs. Por que ele tinha que ganhar menos? E aí essa discordância financeira aí levou ali a deterioração, né, da situação e ele saiu fora. E aí, pessoal, o Mike Dodson explica o que leva o Bernie Ecclestone ao engano, fazendo ele focar na McLaren e negociar com o Ron Dennis para que o Ron Dennis não aceitasse o Nelson, quando na verdade o Nelson estava conversando com o Frank. O Mike Dodson pega e faz um raciocínio muito claro. Ele pega e diz, quais são os 3 carros que poderiam abrigar um piloto do quilate de Nelson Piquet? Interrogação. E aí ele pega e diz, Ferrari, McLaren e Williams, não tem outro carro. E aí ele pega e conclui, a Ferrari, o Nelson já tinha dito no passado, né, fez críticas duras à integridade estrutural dos carros do Comendador. Ele fala exatamente dessa forma. Então a Ferrari seria fora de questão, né? Não teria clima para ele correr na Ferrari depois das coisas que ele disse. Dessa forma, então, sobrou Williams e McLaren. Que time teria condições de pagar ao Nelson o que ele queria receber? Interrogação. E aí ele pega e diz, a McLaren. E aí ele pega e conclui, jamais o Bernie Ecclestone achou que o Frank Williams ia ter budget para pagar o que o Nelson queria receber.
Então, ele trabalhou o tempo todo achando que fosse o Ron Dennis. E aí, enfim, ele negociou com o Ron Dennis, né, compensações para que o Ron Dennis não aceitasse o Nelson, quando, na verdade, o Nelson estava em conversações o tempo todo com a Williams, né? Quem diz essa informação é o Patrick Head na Autosport Magazine em 2020. Ainda diz que o contrato foi assinado escondido num estacionamento lá no circuito de Österreichring. Outro ponto que eu não trouxe para vocês, e realmente foi uma analogia espetacular do Mike Dodson, é que o Rosberg já era piloto Philip Morris Marlboro, enquanto que o Nelson era um piloto tabaco free. E na teoria, isso seria mais fácil para colocar o Rosberg dentro da McLaren e ajudaria quando o Bernie fosse lá tentar dificultar para que o Nelson aparecesse na McLaren. E aí, não sobrando a McLaren, na cabeça do Bernie, como eu disse antes, ninguém teria condições de pagar o Nelson. Na cabeça do Bernie, somente uma tabagista conseguiria pagar esse salário para o Nelson. Esse é o ponto, pessoal. Jamais ele imaginou que o Frank tivesse esse dinheiro. Que dinheiro? 3,3 milhões de dólares, enquanto que o Bernie ofereceu 2 milhões de dólares. E aí o Nelson diz que não teve negociação. E essa negociação ela não aconteceu por vários motivos. O primeiro é que ele não queria gerar uma briga por causa disso. O segundo motivo que ele cita é que ele não ia ficar barganhando um valor menor para que a última oferta fosse a do Bernie e ele vencesse. E aí o Nelson, para finalizar esse assunto, pega e diz: era o que eu queria receber. Eu fui honesto com ele. Ele pareceu não ligar, não se importar, então eu fui embora. E aí ele pega e diz: essa é a verdade. E por que nessa negociação o Bernie parece não ligar, não se importar e não abrir mão da proposta dele, Bernie, de 2 milhões de dólares? É muito simples, porque na cabeça do Bernie eram 3 times e ele já tinha feito todo o trabalho de bastidores para impedir que o Nelson fosse para a McLaren. Então, dessa forma, né, ele sabendo que a Ferrari estava fora, não tinham mais opções. Ele sabia que o Nelson só ia parar na Brabham, no final das contas. E aí, né, o Nelson surpreende todo mundo e senta num Williams no ano seguinte. E, para o choque de todos, o Frank tinha esses 3,3 milhões de dólares. Na verdade, o Frank pagou, né, até bem mais do que isso. Né, bem mais do que isso. Pagou 3,6 milhões de dólares. Sobre a questão de valores e desenvolvimento, o Nelson usa como exemplo o François Renault, dizendo que a Brabham tinha um outro piloto para fazer o programa de teste, porém ele deu apenas 2% de todo o montante de voltas que o Nelson fez. Ou seja, é daí que o Nelson diz que acumulou quilometragem para fazer 75 grandes prêmios. Sobre ele, o Nelson Piquet é muito sincero, diz ao Mike Dodson que não é o melhor piloto do grid, que recentemente, aí ele se refere ao ano de 85, tem errado muito, né? E isso ele fica chateado com isso, né? Porque isso tem acontecido. Aí ele dá o exemplo da Holanda. E aí ele pega e diz, né, que sempre que a Brabham deu a ele, né, Piquet, a chance de ser campeão do mundo, ele foi campeão do mundo. Sempre que deu a ele chance de vencer, ele venceu. Ele sempre entregou o resultado. Por isso que ele diz que sai da Brabham sem arrependimento algum. Sobre essa questão do resultado, ele compara ele a Reutemann e Prost de maneira absurdamente sincera. Ele pega e diz: sempre que o Prost está sob pressão, ele falha. Sempre que eu estou sob pressão, eu venço. Então, enfim, né? Isso se repetiu com o Mansell. O Piquet, ele sempre... A marca dele nesse esporte era trabalho, desenvolvimento e frieza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso fez ele ganhar tudo que ele ganhou na carreira: trabalho, desenvolvimento e frieza. E uma marca também que eu poderia acrescentar a isso era personalidade. Ok? O Nelson tem uma personalidade muito forte. Só para citar um exemplo, Mônaco 82, o Mike Dodson conta essa história. O Bernie chega para ele, né, e: Nelson, que pneus que você acha que a gente tem que usar hoje? E aí o Nelson chega para ele e diz: eu não sou pago para pensar, Bernie, eu sou pago para pilotar. Você que tem que pensar. Você pensa, eu piloto. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem.
Sexta-feira, 7h30 da noite, novo horário do canal, eu vou trazendo mais profiles, né? Hoje eu trouxe 2 pilotos, se a gente tiver menos coisas aí de outros, eu trago 3 de uma vez, enfim, né? Eu também não quero ficar tesourando muito as entrevistas, tá bom? E aí a gente vai trazendo aí situações até para a gente conhecer um pouco mais dos bastidores da temporada de 1985, né? Nada disso, por exemplo, que eu contei hoje teria muito contexto dentro dos vídeos, né? Então, por isso que eu disse, tinha de trazer de uma maneira separada para que vocês tivessem ciência disso tudo dos bastidores, né, dessa temporada, tá bom? Agradeço demais também os membros do canal, vocês apoiam demais aqui para que o projeto continue acontecendo. Eu queria também deixar um recado para os membros do canal, os membros novos. O canal teve várias adesões recentes e o pessoal que é membro novo, aí na aba comunidade existe uma postagem aonde você consegue aqui o zap do canal, caso você queira participar, ok? Então é só você ir lá na capa do canal, na aba comunidade, que tem a postagem lá para você entra em contato comigo e eu adiciono você aqui no grupo. E se você quiser ser membro do canal, o programa custa R$ 4,99 ao mês, tá bom? Na sexta-feira que vem, 7h30 da noite, então a gente se vê com mais um vídeo, mais profiles, então até lá.